Há 8 meses, o Construção e Decoração começou com um propósito: inspirar projetos, transformar espaços e mostrar que cada detalhe pode contar uma história. De lá para cá, foram 25 episódios de muito aprendizado e troca de experiências. Acompanhamos engenharias e arquitetura sendo apresentadas na prática e de um jeito simples, para que todos pudessem conhecer mais de perto esse universo da construção e decoração. Hoje chegamos ao último episódio, mas não é sobre despedida, é sobre celebração. Porque cada parede pintada, cada ambiente renovado e cada conversa compartilhada ajudou a construir muito mais do que casas. Ajudou a construir conexões. O Construção e Decoração termina por aqui, mas o que aprendemos juntos continua. Nas cores, nas formas e nas histórias que continuam sendo construídas todos os dias. Sejam bem-vindos, Poliana Friedrich e Michael Lang, vice-presidente da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon e presidente. Uma satisfação tê-los aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Agradecemos o convite novamente para fazer esse dia de encerramento, né? Com certeza, né? É uma satisfação e também é um privilégio de estar à frente aqui a entidade e finalizando mais um ciclo, né? É verdade, gente. Um programa que começou há cerca de 8 meses. Então, a gente lançou essa sementinha, né? Há mais de praticamente 7 meses. E era tudo muito novo, poxa, um programa novo, um tema novo. E hoje, passado 25 episódios, a gente tem certeza que deu certo, que acho que foi muito mais do que a gente imaginou, pelo menos o que eu digo por mim. Foi um desafio bastante grande, mas da mesma forma uma satisfação imensa de ver que a cada episódio temas diferentes, a oportunidade da gente mostrar um pouquinho da engenharia, da arquitetura, como muitas vezes poucos veem. E agora, chegando aqui, tinha que ter vocês aqui no começo, né? Nós lá na sede da AREA e hoje nós aqui no presente para fazer a avaliação desse tempo todo, desses 25 episódios. Michel, o que vem em mente, o que fica para você depois dessa temporada, eu diria assim, de muito aprendizado? Então, na verdade, a gente teve muito conteúdo técnico especializado, né? Então, que a gente teve uma oportunidade foi, um programa de boas práticas na construção civil, né? E planejamento urbano, onde que a gente conseguiu ver a valorização dos nossos profissionais, né? E um momento para conseguir, em momento oportuno, para a gente conseguir apresentar um pouco do que os nossos associados têm de experiência, né? Para conseguir então nos transmitirem, né? Uhum. Poli, o que você tem a dizer depois de tanto tempo? Eu e você fomos as que estivemos mais diretamente envolvidas, né? Toda semana a gente estava. Quem vem, quem não vem, o que a gente tem para o próximo episódio. E agora chegamos ao último episódio com vocês aqui. Sim, essas semanas ali, a gente conversando, sempre foi muito desafiador, até porque a gente tem diversos tipos de associados, alguns são mais despojados, alguns têm mais já identificação, né, com as câmeras, outros são mais tímidos, então alguns a gente precisou dar uma convencida, falar, você tem um conteúdo muito bom, a gente precisa mostrar o teu conteúdo para a sociedade, porque é uma forma de apresentar o seu trabalho, né? Então, foi muito gostoso a gente ter esse contato, né? E semanalmente, onde a gente podia organizar essa parte dos podcasts, organizar essa parte das entrevistas. Construção e Decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Michel, acho que você falou algo que é bem interessante. Ao longo do programa, a gente
pôde ter contato com profissionais que fazem parte da história de Marechal Cândido Rondon, ou seja, os primeiros profissionais da engenharia, da arquitetura, que, né, começaram, vamos dizer assim, a abrir um pouco mais desse campo aqui no nosso município. E são pessoas que já construíram suas trajetórias profissionais, são pessoas que têm um nome marcado, né, uma trajetória, uma caminhada profissional de sucesso, contrastando com aqueles que estão começando, né, assim, que estão com toda aquela expectativa do que vai ser a sua área de atuação, estão começando, e outros até, né, por exemplo, tivemos um episódio com o Rafael que ainda está na reta final de conclusão do curso, mas já com toda a expectativa de atuar no mercado, enfim, de integrar com o pessoal da associação. Então, acho que isso contrasta bem o que é a entidade de vocês, profissionais com uma trajetória de sucesso, outros começando e outros ali interessados em ingressar. Esse elo acho que é muito interessante, né? É algo que a gente sempre pontua. Essas pessoas com mais experiência, elas fazem toda a diferença dentro da nossa associação, porque é através delas que a gente aprende, é através delas que vão sendo direcionados os nossos passos também, né? Não só no profissional, mas dentro da atuação da associação também. Então, acho que é bem gostoso isso, e foi muito gostoso a gente poder apresentar isso também nos programas. Exatamente. Como, só para nós relembrar, o segundo episódio foi dos nossos fundadores, né? Os engenheiros fundadores. Então, foi muito importante de falar com eles para saber, né, da onde é que a gente vem e qual o percurso que a gente está tomando. Igual aí o Rafael, ele mencionou na apresentação dele que ele sempre fez estágio, né? Então, tudo começa com estágio. Eu também fiz a minha graduação nos 5 anos e já foram 5 anos provando estágios, né? Então, em diversas áreas. Eu acho que isso é fundamental e sempre soma, né? E a gente também é escutado em várias áreas, né? Porque de programa construção e decoração, né? A gente só imaginou de obras, né? Então abordou vários temas, como a área da indústria, né? O desenvolvimento de pequenas e agriculturas naturais e familiares, né? Que já tivemos aí também alguns comentando. E da parte elétrica, mecânica e ambiental. Então, assim, vamos dizer assim, essa salada é de fruta, né? Uhum. Então, eu sempre digo assim, cada profissional envolvido, eles provaram que quando as áreas têm diálogos, o resultado transcende, né? Então, estava aí no programa. Como é que foi, né? Então, é verdade, eu acho que pelo menos eu, assim, que não tinha... A gente, como eu falei antes da gente começar o programa, a gente tem uma visão de engenharia, por exemplo, a arquitetura já é um pouco mais... Também foi, né? A gente viu o quanto é possível trabalhar em diferentes frentes, mas especialmente... Um leque. É um leque muito grande, mas especialmente a engenharia, eu acho que, assim, muitas vezes você tem ideia, pensa em engenharia civil. E aqui no programa, a cada episódio, nós tivemos a oportunidade de mostrar que a engenharia é muito além da engenharia civil, né? Engenharia mecânica, e também desmistificar aquilo de que engenharia mecânica você remete à oficina, entende? Então, assim, são coisas que muitas vezes estão atreladas à mente porque você ouviu isso e aquilo, mas aqui no programa, a gente ouvindo os profissionais, você vê como cada atuação tem um leque amplo de atuação e quanto cada profissão é importante, né? Muitas vezes você não imagina que o que aquele profissional faz está presente, vamos dizer assim, na tua rotina do dia a dia e você não imagina. Então, acho que isso a gente também conseguiu mostrar no programa, né? Abrir um pouco mais essa oportunidade das pessoas conhecerem as engenharias e a arquitetura e talvez até se inspirar, né, Poli e Michel? Por que não, de repente, eu partir para esse rumo da engenharia e da arquitetura, alguém que está ali naquele momento de definir o que vai querer da vida, que profissão que vai querer seguir. Enfim, eu acho que foi uma grande oportunidade nesse sentido. Com certeza, né? Querendo ou não, a gente sabe que nesse período de decisão, né, é uma grande expectativa,
A gente não sabe muitas vezes para qual caminho correr. Eu acredito que os programas, com toda certeza, vão auxiliar a muitos estudantes nesse período, mas também vai auxiliar muitas pessoas que estão pensando em fazer alguma coisa. Eu preciso reformar, eu preciso... né, teve até um programa que foi falado sobre se compensa reformar ou não. Porque muito se fala sobre uma coisa e daí outro amigo fala outra, o pedreiro fala outra, né? Você fica às vezes meio perdido. Então, acredito que, assim, aqui através dos programas, as pessoas elas têm como esclarecer na mente delas qual caminho elas precisam seguir e qual profissional contratar também, né? Porque tem um profissional especialista disso, o outro profissional especialista naquilo, onde a gente muitas vezes acredita, sendo leigo, que um profissional, ele faz tudo. Sobretudo. E, na verdade, às vezes não é bem assim, né? A realidade é que a gente precisa trabalhar em conjunto com várias especialidades para que a gente possa entregar sempre o melhor em qualidade e que o cliente depois também saia satisfeito, né? Então, acredito que, assim, foi muito bom para as pessoas em geral, né? Para o público em geral e para a parte estudantil também. Sempre temas também bastante pontuais que oportunizaram, Michel, por exemplo, a gente apresentar o que tem de tendência, o que há de mais moderno. Conseguimos, inclusive, alguns programas fazer fora do estúdio. Tivemos a oportunidade de conhecer um projeto incrível em Cascavel. Então, assim, teve de tudo, um pouco. E eu acho que isso também enriqueceu como um todo. Então, dessa forma, o programa ele se consolida com espaços relevantes, né? Igual tinha em alguns momentos no campo, né? Outros e até na associação, aqui no estúdio. Mas foi um excelente aprendizado e atualizando as inspirações do dia a dia, né? Que o mercado vem se transformando com ideias e projetos mais funcionais, né? Então, acredito que tivemos uma caminhada bem expressiva, né? Então, eu acredito, se teve dúvidas, eu acho que no público, assim, em geral, foi bem esclarecedor, né? O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Acho que também um dos pontos que a gente falou, a gente sempre falou muito, tem a tendência X, projeto Y, reformar, construir e tudo mais, dicas preciosas, e sempre também falamos na questão financeira, sempre uma orientação, acho que porque todo mundo que vai tem uma ideia, não, eu penso em construir, ou eu quero reformar, seja a casa, seja o seu estabelecimento comercial, enfim... Tudo passa, né, pela questão financeira. Então, assim, a gente teve orientações de profissionais aqui que foram primordiais, eu acho que assim, para que você chegue, né, quando você concretizar esse sonho, quando você der esse passo, que você esteja seguro e você também não tenha consequências. Porque aquela história do barato sai caro, acho que não combina mais do que nunca do que com a construção civil. Então, assim... Tem que ter um profissional para acompanhar, tem que ter os profissionais X, e se você fizer tudo certinho, você não vai se incomodar, ou vai se incomodar o menos possível, Poli. Nossa, com certeza, acho que isso que você pontuou agora é uma verdade inevitável na construção civil, porque quando a pessoa vai contratar um profissional, ela fala, nossa, caro. Daí, às vezes, ela vai lá e faz por conta, né? Isso já aconteceu muito, a gente já viu. De repente, ela volta assim... eu preciso que você arrume ali, que deu problema. Então, assim, a gente realmente vê no dia a dia, com os nossos clientes e com algumas outras conversas que a gente vai tendo, né? Diálogos lá dentro da associação, que realmente a contratação do profissional antes de qualquer coisa... auxilia na economia. Uma coisa que eu sempre falava
Meu pai gostava muito de construir, né? E aí eu não tinha muita noção de algumas coisas até eu me formar, até eu engrenar realmente, né, no mundo ali da arquitetura e da construção. E eu fui descobrindo ao longo desse início de profissão que existem áreas na cidade que podem ser construídas 80%, outras 70%, outras 60%. E eu falei, pai, antes de você comprar um terreno, agora você me avisa, porque eu tenho como verificar isso dali, se realmente vai ser viável essa obra que você quer fazer nesse local. Então, porque isso também já aconteceu, veio cliente para mim, chega já com o terreno pronto, com tudo organizadinho, eu quero fazer tudo isso. E aí você tem uma péssima notícia para dar, que não vai ser possível construir naquele terreno daquela forma. Então, essa conversa, até mesmo antes da pessoa adquirir alguma coisa, já é importante ter esse contato profissional, sabe? Pede uma consultoria, alguma coisa mais simples, né? Mas que auxilie. Então, essa parte financeira que vocês pontuaram, eu acho que foi, assim, primordial. Eu pelo menos, acredito que seja uma dos principais pontos onde as pessoas podem ver o resultado final. Outra questão que eu particularmente observei também quanto assim, você vai pensar em construir, o quanto você economiza ainda nessa linha se você já construir da maneira certa. Então, eu quero, imaginei uma casa assim, mas o lote tem que estar adequado também. Da onde que vai vir o sol, não vai favorecer alguma coisa, mas, né? Então, assim, e tendências, por exemplo, um dos últimos programas, a questão do steel frame, o quanto existem, né, novas opções, assim, modernas, e você tem totalmente condições de você barrar, vamos dizer assim, esse calor para que você tenha uma residência muito mais confortável, tenha mais bem-estar, mas tudo isso melhor se for planejado antes. Então, realmente, assim, são coisas que para quem tá de fora não tem muita ideia, né? Não é como vocês que são profissionais, que estão ali todo dia lidando com isso. Então, acho que isso o programa deixou bastante claro, porque todo episódio teve isso, né? Se você planejar, você vai economizar e vai sair do jeito que é o melhor ou mais adequado dentro daquilo que você deseja. Às vezes até a economia ela não é na obra, mas no dia a dia, né? Principalmente nessa questão climática, né? Onde hoje a gente vive essa transição. Então é bem interessante também que muitas vezes na obra, se eu fizesse assim ou assado, vai sair um custo muito similar. Mas no pós-obra, onde você vai estar vivendo lá dentro, realmente a economia vai acontecer. Então, isso também é bem interessante. E a gente pôde ver, que nem você comentou agora, né, do steel frame, as pessoas muitas vezes elas procuram novas técnicas construtivas e não sei mais o que, precisa de um profissional. Elas muitas vezes nem imaginam que Marechal tem profissionais gabaritadíssimos, né, em outras técnicas construtivas, que vão te auxiliar em muitas outras soluções que você precisa no seu dia a dia. Michel. Com certeza, né? Planejamento, acho que é o principal e é o principal objeto, né? Porque quando você planeja, você tem um tempo hábil para executar aquilo dali, tanto na escolha dos materiais, o orçamento, o profissional que vai fazer, ou aguardar um profissional técnico que esteja, então, à disposição para, então, executar aquele trabalho. Isso, o planejamento é a base. Eu já tive algumas experiências na prática, né? Que quando a gente faz um projeto e acabam já mudando, vamos deixar ele assim. Aí passam uns anos e tal, eu resolvi vender. Tem que vender. Só que tem tudo, aí tem toda aquela parte então a de regularização, que é burocrática. E acaba, às vezes, demorando. E a demora resulta em perca de dinheiro, né? Uhum. Então, acaba atualizando os valores e tal. Isso se, às vezes, o proprietário ou alguém que fez irregular não seja punido com alguma notificação, alguma multa, alguma coisa assim, né? Então, sempre o retrabalho e o despranejado custa caro. Sempre vai acabar mexendo no bolso de alguma maneira. Exatamente.
Construção e Decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Michel, você que é da engenharia, pelo menos eu tive essa percepção, como ela é ampla, como assim, você tem tantas áreas para atuar, e também observei assim, pessoas, profissionais mais jovens, eu diria assim, que, né, saíram há pouco tempo da universidade e estão atuando em frentes que são nichos de mercado que eles observaram e criaram, né, assim, vamos dizer assim, isso aqui cabe nesse momento, era uma coisa que talvez não se trabalhava, né, um tempo não tão distante, mas agora já está se trabalhando. Então, assim, eu vejo também esses jovens recém-saídos da universidade observando as oportunidades e abraçando elas e fazendo a diferença já no mercado de trabalho. Sim, com certeza. Eu vou contar até uma pequena história. Quando eu escolhi a engenharia civil, eu não gostava de matemática, né? Até eu tenho uma entrevista lá na universidade. Tá, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou para me desafiar, né? Só que eu vi assim, o campo da engenharia é tão grande, te falando em engenharia civil. Uhum. Porque tu pode desenvolver projetos, tu pode ser um gestor na área topográfica, tu pode te lidar com infraestrutura e com planejamento, orçamento. Então é uma área muito grande. E eu sou um profissional assim que não gosto de estar restrito, com limitações. Eu gosto de estar no campo solto, né? Então a engenharia ela permite isso, né? Então, de todas as áreas que temos aqui, eu assistindo ali, eu falei, nossa, eu já nem sabia que o engenheiro mecânico era o responsável, ia pelo ar-condicionado, né? Porque não pela limpeza, mas ia pelo dimensionamento e é daquele, então, ambiente, né, que a gente tem. Então, isso acaba você achando que esse custo como profissional é alto, só que se ele faz um dimensionamento exato, você tem, então, um ambiente então, agradável e sustentável e não gera tanto custo de energia igual um exemplo do ar-condicionado que eu mencionei, né? Uhum. Poli, quando você assistia aos programas e você via o pessoal da sua área, arquitetura, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que de repente foi algo novo, ou você falava assim, puxa, olha que legal, isso que é tão bacana na nossa área, né, as meninas, ou às vezes tivemos também arquitetos, homens aqui também falando sobre, como é que foi isso para você que é arquiteta? Foi muito gostoso, porque eu acredito que muitos assuntos que eu gostaria de falar, às vezes para os meus clientes, foram falados aqui, sabe? Então, a gente fica muito feliz, que nem essa parte que o Michel comentou agora há pouco, sobre regularização de imóveis, né? Que, se não me engano, foi o profissional Giovanni e o Alisson, acho que conversaram sobre isso. Até daí era da engenharia civil, mas o arquiteto também tem essa possibilidade de estar realizando. Foi muito interessante por vários aspectos, né? A arquitetura, diante, assim, de um público geral, eu vejo que a maioria das pessoas, elas veem como uma profissão que só cabe aos ricos, né? Ela só cabe para quem é bem abonado, para quem realmente tem a grana para fazer as coisas acontecerem. E eu acredito que, olhando, né, vendo os podcasts, a gente pôde ver que existem soluções simples e baratas que realmente alcançam a todos os bolsos. Claro, temos o luxo, temos o glamour, com toda certeza, sim. Mas a arquitetura, ela também envolve muito essa parte de você observar desde um sol, desde um clima,
como você organizar uma casa e tudo mais, para que ela fique realmente mais funcional. Então, dessa forma, te traga economias para o dia a dia, que volta para a parte, né, financeira, e isso realmente possibilite pessoas com menos recurso contratar esse profissional para que ela tenha realmente algo bem, bem bacana. Então, acredito que essa foi a parte mais interessante de observar ali os nossos colegas profissionais, né, abordando esses assuntos, onde a gente pode ver a arquitetura no simples e no luxo. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Eu acho que também teve um episódio que foi muito engraçado, né? A gente deu alguma risada nos bastidores e depois na gravação a gente se conteve um pouquinho. Quando a gente chamou os profissionais para a gente falar, afinal, para que serve o engenheiro, para que serve o arquiteto? Porque as pessoas confundem, quem não é da área, é muito comum a pessoa, mas eu vou contratar um, tá tudo certo, vou contratar os dois, o que eu faço afinal? Tem que contratar os dois, tem que contratar um? E daí, no desenrolar ali da conversa, a gente brincou que sempre tem aquela rixa um pouquinho, né, entre o engenheiro e o arquiteto. Não, mas aí um ou outro falou assim, tem sim, um pouquinho. Mas, gente, muito legal, assim, uma brincadeira e vida real, né? Porque de vez em quando, claro que vai ter um pouquinho ou não, mas enfim, acho que o mais importante foi mostrar realmente o papel de cada um dentro da construção civil. Exatamente. Eu vejo também isso, né, no dia a dia, e eu sempre brinco, né, a minha brincadeira assim, dentro da construção civil, ali, vou construir uma casa, por exemplo, né, eu sempre brinco que o arquiteto, ele projeta e o engenheiro não deixa cair. Assim, é uma forma bem leve e muito resumida, né, para as pessoas entenderem, mas com toda certeza é muito mais amplo do que uma frase, né, feita dessa forma. Então é realmente interessante esse podcast de ter trazido os dois profissionais aqui, para cada um falar o seu lado da história. Eu acredito que valoriza realmente o trabalho deles e valoriza também a união das duas profissões. É verdade. Exatamente. E acaba sendo uma rixa, mas não é uma rixa, é uma rixa construtiva, né? A gente brinca, sempre tem aquela piadinha, arquiteto, engenheiro. Mas as duas profissões, elas se sobrepõem, elas têm, como é que se fala lá, no seu histórico lá, você tem as suas... E as suas atribuições, né? Então, eu acho que as duas se complementam, né? Então, quando você se soma dois profissionais, nós temos uma força maior, né? E o mais interessante agora sobre isso também é que dentro do curso da arquitetura, a gente precisa aprender um pouquinho da engenharia, mas assim, muito, muito pouquinho. Você vai aprender um pouquinho ali da parte estrutural, você vai aprender um pouquinho da parte hidráulica, um pouquinho da parte elétrica, para que a gente tenha noção na hora de fazer ou elaborar um projeto, né? E para que a gente não atrapalhe o trabalho deles, que normalmente vem após o nosso. Não em todos os casos, né? Mas em alguns. Então, assim, e eles também, por consequência, na graduação da engenharia civil, também precisam aprender um pouco sobre arquitetura, um pouco sobre sustentabilidade, um pouco sobre cada setor, e isso dali para que eles também não alterem muitas vezes o projeto que o arquiteto criou e tudo mais, e consigam respeitar isso dali e criar com a engenharia melhores soluções para que tudo se complemente. Então, é bem interessante essa parte de que já desde a graduação a gente precisa ter uma leve noção. Não é jamais comparando, né, o conhecimento específico de um, o conhecimento específico de outro.
Outro aspecto que me chamou a atenção é quando a gente discutiu a questão, assim, a presença masculina e a presença feminina. A gente, em tese, tem uma ideia de que na arquitetura parece que tem mais mulheres e parece que na engenharia tem mais homens. E, de fato, era no passado, né? Com o desenrolar das conversas que tivemos aqui, alguns dos profissionais mencionaram que, realmente, quando começou Marechal Cândido Rondon, quando começaram os profissionais a atuarem, era muito mais homens e ainda poucos homens, né? Aí depois foi chegando uma mulher aqui, uma mulher ali, e hoje a gente vê, assim, os programas mostraram, né? Os episódios mostraram a força da mulher, a presença feminina nas duas áreas e vice-versa também. Eu acho que, mas claro que, assim, é notório que vamos dizer assim, as mulheres, elas conquistaram um espaço que não tinha antes em Marechal, e hoje, assim, a gente vê, tá tudo certo, né? Cada profissional, não tem essa coisa assim, mulher é homem, não. Mas, assim, a gente não deixou de observar, por exemplo, o quanto ampliou o leque de atuação feminina nessas áreas, inclusive na engenharia, que era algo mais masculino, eu diria assim. No começo, eu acredito que realmente era dessa forma, e havia muito preconceito, né? Havia muito aquele preconceito, seja muitas vezes do cliente ou até mesmo dos próprios pedreiros, falando agora exclusivamente da construção civil. E hoje inverteu muito. Eu sempre falo, desde que eu estou em obra, eu nunca fui destratada por um profissional que está ali comigo. Sempre foi muito respeitoso. Então, assim, isso que é muito interessante, sabe? Que mudou gerações, mudaram os preconceitos, mudaram alguns tabus, e a mulher, ela realmente conseguiu chegar muito mais longe do que talvez ela mesma pudesse imaginar um dia, com muito respeito, com muita dedicação, e realmente mostrando que ela tem o mesmo talento que um homem teria para estar realizando aquele trabalho. Michel, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, quando a gente trata das profissões, sempre tem esse, vamos dizer assim, não é um preconceito, mas sim, às vezes, uma gíria, né? As mulheres vêm se destacando muito na construção civil, justamente porque elas têm um olhar mais crítico, né? Para a situação, né? Porque, vamos te falar assim, a construção civil é carregar cimento e bater massa, né? Cara, o homem é um pouco mais forte e tal, mas não é isso. E é aquela visão técnica, é aquela visão específica. Elas estão assumindo muito as áreas de fiscalizações, porque elas têm uma visão diferente mesmo, né? Então, elas vêm conquistando o mercado e abrindo caminhos por causa das suas competências, né? Então, eu acredito que nós já estamos numa era diferente que não tem mais barreiras para as profissões, né? Uhum. Assim como a de motorista. Uhum. E eu viajo muito. A gente vê muitas mulheres e caminhoneiras, motoristas de ônibus. Isso não é um preconceito. Isso eu digo assim que é dignidade e capacidade. Outra questão que chama atenção, por exemplo, a gente sabe que na construção civil tudo é sempre muito rodeado de novidades. É um setor que o que você vê hoje de lançamento daqui, sei lá, 6 meses já está superado, que já tem um outro lançamento, enfim, novas tecnologias que influenciam na atuação de vocês enquanto profissionais. E a gente também viu o quanto os profissionais de Marechal, eles são preocupados em buscar especializações, em buscar atualização, entendeu? Viaja, vai para fora, participa de feira, muitas vezes fora do Brasil. Então, isso eu também observei no quesito de leque de profissionais que vocês têm e o quanto essas novas tecnologias que estão aí no mercado, os produtos, que muitas vezes se tem ideia que é só longe, distante. Não, a gente também tem aqui, tem a oportunidade, se caso você quiser construir, reformar, enfim, fazer qualquer coisa, tem profissionais preparados, tem produto, tem opção no mercado, tem de tudo. Eu te falando é por mim, eu me especializei, eu fiz uma pós-graduação em avaliações e perícias, né? Mas tu quer ser um perito? Não.
Eu quero saber o que não fazer nas obras, né? Porque, assim, isso garante uma certa, uma certa economia, e é para quem está te contratando, e um certo desgaste pós-obra. Porque quando uma obra fissura, quando uma obra trinca, o transtorno que é para você deslocar, às vezes, aquela família para fazer um reparo, uma melhoria, e até mesmo um reparo, né? E até que no podcast tinha uma profissional que falou sobre o controle tecnológico, né? Para nós evitar patologias, né? Então, também, justamente essa especialização eu fiz, e é justamente para dar uma aprimorada no que não fazer nas obras. Exatamente. A gente tem muitos profissionais, então, gabaritados aqui em Marechal e que procuram se especializar em diversos nichos, que procuram realmente sempre estar atualizados. Eu acho que um pouquinho também esse incentivo a gente, como associação, também tenta trazer, né, para os profissionais, deles se atualizarem. A gente, praticamente todas as nossas reuniões, a gente busca trazer outros profissionais, outras marcas, outras empresas com novas tendências que venham apresentar ali para a gente algum material novo, alguma coisa que a gente pode realmente implementar no nosso trabalho, no dia a dia. Então, a gente tenta, como associação, né, trazer esse incentivo, mas é uma coisa que o pessoal de Marechal carrega consigo, em buscar se atualizar, estar sempre antenado, até porque não tem como ficar parado. Se você ficar parado, você vai morrer no mercado. Vai morrer no mercado, exatamente. Não tem muito essa possibilidade, porque o teu cliente, ele sempre vai querer o melhor, ele vai querer o que está na tendência, ele vai pesquisar muito antes de chegar até você, então ele já meio que tem um direcionamento. E se você não tiver atualizado, quem passa vergonha é o profissional. Então, assim, você vai lá e você se atualiza, você busca, aprende e realmente consegue aplicar quando seu cliente precisa. Agora, o que foi unânime aqui no programa foi, assim, a questão da integração entre os associados da AREA. Todos, mas absolutamente todos, enalteceram isso. Da oportunidade de integração que vocês têm, um profissional que conhece o outro, muitas vezes atuam em ramos semelhantes, outros não. E naquele momento que vocês têm, seja de reunião, de confraternização, o quanto vocês acabam se conhecendo um pouquinho mais em determinado momento. Pode ser que seja uma vez, pode ser que sejam 10 vezes, mas você vai precisar indicar um profissional e você vai lembrar que aquele profissional que você conversou naquele dia, naquela reunião, ele faz esse tipo de trabalho e você vai acabar indicando. Então, assim, o pessoal valorizou muito essa questão da integração, do quanto a classe unida, ela, pelo contrário, ela não tem rixa, ela não tem rivalidade, não tem nada, ela tem oportunidade de se fortalecer. É isso que eu percebi, pelo menos, em todas as conversas que tive aqui com tantos profissionais que passaram nesses 25 episódios. Exatamente, não é à toa que a associação todo ano ela é premiada, no prêmio PCQ de qualidade lá do CREA e até tem um troféuzinho lá que é associativismo, né? É uma coisa assim, né? Todos os anos e a gente ganha, porque a gente tem um critério de 280 perguntas que a gente tem que cumprir aqueles critérios, e um deles é esse. Então, a gente praticamente sempre é premiado justamente pela essa integração que a gente tem. Isso a gente vê, né, em outras associações, né, às vezes conversando, né, com outros profissionais de fora, eles falam, gente, vocês têm uma força aqui que a gente não vê em outros lugares, né? Claro, talvez seja um pouquinho da nossa cultura, né, de gostar de receber pessoas, de gostar de fazer, ter esses momentos de integração ali, né, mas é muito gostoso. E a gente fica muito feliz em ver que os profissionais também reconhecem isso, sabe? Que esses momentos ali que são importantes, que essa conversa, esse diálogo realmente abre portas.
Outra coisa que também me chamou a atenção, por exemplo, começamos gravando o primeiro episódio, foi com vocês, o segundo, né, foi com os fundadores, aqueles que deram vida à associação. E acho que assim, o mais bacana foi perceber que há espaço para todo mundo. Então, assim, pessoal mais, né, que atuou mais lá no começo, a gente viu, todo mundo teve o seu papel, né, cada um fez a sua parte, e hoje a gente vê 2 profissionais jovens comandando essa entidade. Isso que é interessante, eu acho que, assim, há espaço para essa força jovem, porque muitas vezes o que a gente observa, e claro que isso são coisas assim que eram muito mais tendência, tinham mais força no passado. Hoje a gente já vê assim se quebrando, mas ainda existe muito de, por exemplo, uma entidade ou uma organização, são só as pessoas mais velhas, aquelas que talvez deram início, sabe, ficam ali e não passam o bastão. E o que a gente observa na área é que não, é que todo mundo tem oportunidade. Então, o pessoal lá do começo fez o seu papel, continua integrando, está ali para ajudar com sua experiência, com a sua trajetória de vida e profissional, muitas vezes, mas eles passaram o bastão e hoje a gente vê aqui 2 lideranças comandando e assim vai acontecendo, né? Nada impede do que talvez novas gestões a gente tenha pessoas com mais experiência, mas eu acho que o bacana é isso, vocês podem, talvez traduzir isso melhor do que eu, porque isso é só uma visão que eu tive de fora, mas vocês vivem isso ali dentro e eu acho que isso é muito bacana, essa alternância, essa oportunidade de quem muitas vezes está começando ou já está assim um tempinho, mas não tem uma carreira consolidada, eu diria assim. Então, acho que isso também é interessante enquanto uma associação. Nós estamos aqui como presidente e vice, como representante da entidade. Não é que é o presidente e o vice que fazem o carro andar. Na verdade, a gente está aqui como representante e a gente escuta quais as necessidades que tem e a gente tenta sempre estar, então, inovando. Então, a associação ela foi fundada em 89, então ela tem um ano mais novo do que eu, né? Tem 36 anos. Aquele pessoal naquela época que fundou, e de repente tinha a nossa idade já também, né? É isso que eu estava pensando, na verdade, eram pessoas jovens, Eram pessoas jovens, né? Então, mas eles com muita garra, com muita força, que talvez até não sei se a gente teria tanta garra, tanta força quanto eles tiveram. Eles foram muito, a gente já pegou o Marco ecomotor, todo equipado. Lá na época era uma canoazinha de movido a vela ou um remo, né? Então, e antigamente, assim, quando era mais para trás, era sempre mais, e é difícil conquistar as coisas. Então, nós estamos aqui como representante e do barco andando, né? Então, tipo assim, eu nunca me vi como presidente, que eu sou sócio, menos de 10 anos. Eu sempre tive uma certa, assim, dificuldade em falar em público, em frente às câmeras. Então, a gente está aqui para tentar, então, desempenhar esse papel, então, da presidência, e aprendendo, bem mais do que ensinando. E, claro, né, a gente é muito jovem, né, para estar à frente de uma liderança, mas uma coisa que a gente também sempre gosta de ter em nossa diretoria são essas pessoas com mais experiência. Muitas vezes um antigo presidente que faça parte da nossa diretoria, a gente sempre tenta incluir essas pessoas, porque através delas eles nos ensinam. Então, né, realmente essa forma de passar bastão, a gente não é simplesmente, eu fui presidente e agora não vou mais fazer parte da diretoria, né? Não, você faz parte, provavelmente, o Michel vai continuar na diretoria ano que vem, em algum outro cargo, mas se precisar de uma dica, alguma coisa, o próximo presidente sabe a quem recorrer, sabe aonde procurar informação, como que foi feito, como que isso aqui foi desenvolvido. E isso a gente também teve acesso, né, a outros presidentes que foram realmente passando esse bastão de pouquinho em pouquinho, fazendo com que a gente aprendesse cada dia mais. Vocês já estão na segunda gestão. Isso. Segunda gestão. Então agora vão ter que passar o bastão, literalmente. Sim. Passar o bastão, né? A gente fez algumas melhorias, algumas manutenções, algumas alterações de estatuto, né?
Sempre para a gente vir melhorando para as próximas, né? Porque assim, a gente pensa sempre por ir lá na frente, não na minha gestão. E a gente quer preparar pessoas que assumam, que façam melhor do que nós. Aí eu vou te falar assim, que missão é cumprida. Porque a gente só cresce te formando um sucessor melhor do que você. Isso eu sempre levo isso comigo. Nunca eu vou imaginar que ele fez mais do que eu, ele foi melhor do que eu. Não. A gente tá no mesmo barco e para o barco vai virar um iate, um barco maior, a gente precisa o quê? Fortalecer e sempre estar então inovando, né? É muito importante, né, essa rotatividade ali de profissionais, de presidência, porque cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem uma forma, uma visão. Então, cada um tem uma situação, né? Tivemos já presidente que pegou na época de pandemia. Então, assim, foi totalmente outra realidade. E cada um vai se desenvolvendo, vai se aprimorando ali. Isso é muito gostoso, sabe? E também, assim, nas épocas, né? A gente antes ia do CAL, que é dos arquitetos, e o CREA separarem, né? Te abrirem duas entidades, a gente era uma só, né? Então, os recursos vinham de forma mais fácil, né? Para a gente, então, estar mantendo a associação, né? Então, hoje, devido que alterou algumas leis, a gente fica um pouquinho mais engessado, né? Mas não é por causa disso que a gente vai desanimar. A gente faz uns ajustes e vamos indo, né? E vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Vocês diriam que a gestão de vocês vai deixar? A gente vê que vocês buscaram inovar. Eu acho que o programa em si é uma inovação que vocês trouxeram, algo que não tinha antes e que, de alguma maneira, oportunizou os profissionais da associação a divulgarem seus trabalhos, a tornar indiretamente ou diretamente a associação mais conhecida junto à comunidade. Enfim, como que vocês definem a gestão de vocês e essa questão da inovação? Olha, eu defino em poucas palavras e a nossa união. Porque, se não for a gente não vai para lugar nenhum, né, pô? Acho que a gente é uma associação, assim, muito unida. A gente é praticamente uma segunda família, né? Então, a gente consegue agradar a todos? Talvez não, né? Mas a gente tenta então agradar o maior número de pessoas, né? Marechal Rondon é um município, é uma região muito acolhedora, então a gente tem isso já no sangue, né? Então, quando a gente vai nos eventos fora aqui do estado ou até nível estadual, a gente, como representante, e a gente te é apontado lá no público, cadê Marechal Rondon aí? Levanta a mão. Lá é um exemplo. E lá fazem a revista técnica, lá tem uma interação diferenciada. E o sócio lá te fabrica chopp. A gente tem aquele momento, né, de família, tem de lazer, tem de viagem, tem momento técnico, tem momento de choro também, dor, percas e ganhos e tudo isso. Então, isso tudo vai sempre nos fortificando. Eu acho muito difícil, né, dizer assim, uma palavra em específico sobre o que marcou a nossa gestão, mas essa que você pontuou ali agora sobre a nossa união, acho que foi realmente, a gente tentou unir cada vez mais os nossos associados
E como presidente e vice, eu acredito que a gente também teve uma boa união ali. O Michael, ele teve uma postura muito legal e que eu sempre friso, porque ele sempre me puxou junto. Poli, tem isso pra fazer, vem junto. Tem não sei o que lá, vem junto. Tu pode ir junto? Vem. Por quê? Porque é uma forma de você também treinar outras pessoas. Né? Se o Michael não tivesse essa postura, eu não teria aprendido nem metade. Então, eu acredito que realmente, você usou a palavra certa, é união. Então, a gente tentou ser nós dois unidos e tentar unir cada vez mais a nossa associação, através desses momentos da Noite em Família que a gente fez, né? Noite em Família dos esportes, na verdade, né? Através das viagens, através de tudo que a gente tem tentado trazer, realmente para unir as pessoas, unir os profissionais. Que legal. E o programa, afinal de contas? O que fica da experiência de ter, né, aí mais de praticamente 8 meses? Foram 7 meses mais uns dias, quase 8 meses com essa experiência de diferentes episódios, algo que foi novo, foi inédito. Até então, vocês tiveram outras experiências, revista, isso e aquilo, mas podcasts assim, não. Como é que vocês avaliam isso? Esse ciclo, ele chegou ao final, mas abriu muitas portas, né? Então, ela define numa única palavra, para mim, neste momento, realização. Realização, acho que foi a palavra, então é de conclusão. Por quê? Ela não entregou uma obra física, mas ela celebrou a materialização do conhecimento técnico e da criatividade das experiências dos profissionais da nossa associação. E, Poli, como é que foi o feedback a cada episódio? Vocês comentavam, quando tinha a festiva de vocês e tudo mais, reunião, de repente você conhecia um dos profissionais que veio aqui, mas não conhecia tanto. Que legal, vi que você faz isso, que teve isso. Como é que foi esse feedback entre vocês no desenrolar dos episódios? Teve muito isso. A gente foi conversando e as pessoas, a gente ouvindo muitas vezes, né? Um conversando com o outro. Nossa, eu não sabia que você fazia isso. Eu não sabia que você era especialista naquilo e tudo mais. Então, eu acredito que a gente passou a se conhecer ainda mais, né? Como profissionais. Porque muitas vezes o tempo que a gente tem junto é pequeno. É um tempinho curto. Você não consegue conversar com todo mundo, né? Então, ali a gente teve a oportunidade de estar lavando uma louça e assistindo um podcast e conhecendo mais do nosso colega, né, que tá ali no nosso dia a dia. E foi muito legal esse momento também, de quando muitas vezes eu chamava, né, a gente no começo fez uma listinha de quem era interessado, né. Falei, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato. Daí, eu tenho interesse, mas eu não sei sobre o que falar. Então, isso também acontecia muito, mas eu sou tímido, mas eu acho que eu não tenho nada para falar. Eu falei, o quê? Vocês têm muita coisa para falar. E uma das coisas, assim, que a gente frisou em quase todas as reuniões, né, quando a gente foi realmente falar, é falar sobre coisas simples e que você trabalha realmente todos os dias. Porque aí fica fácil, fica prático e realmente o que pra gente, muitas vezes, a gente fala, nossa senhora, que conteúdo fraco, né? Muitas vezes acontece isso, nossa, eu vou gravar um Reels, né, no Instagram, vou fazer uma propaganda minha, mas se eu falar sobre isso, eu vou passar vergonha. Não, porque muitas vezes o meu colega sabe o que significa, mas um terceiro, uma pessoa que a gente chama de leigo por não ser especialista nessa área, para ela é interessantíssimo, é aquilo que ela quer saber. Então, assim, isso foi muito legal, que a gente foi conversando e eles foram falando e contando para nós que foi uma experiência muito legal, que foram muito bem dirigidos, é claro, por uma excelente jornalista, e que eles se sentiram muito realizados em estar aqui no programa após as gravações. Pelo menos, olha, eu não vou dizer que eu conversei com 100% das pessoas que gravaram, mas
um 90% ali, eu conversei depois e a maioria me falou a mesma coisa. Eu estou muito realizada, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque eu consegui falar coisas que talvez em outro momento eu não teria essa oportunidade. E acho que o mais interessante é a questão da gente se desafiar. Como o Michael falou, muitas vezes você não tem isso no dia a dia, de você falar frente às câmeras e tudo mais, então realmente tira um pouquinho da zona de conforto, mas como você também frisou, não é nada que você não saiba, é um assunto que você trabalha todos os dias, que você estudou, que você se especializou, então é realmente assim, não, eu vou e vai ser possível, isso eu vi na maioria das pessoas. Então, assim, muitas vezes chegava um pouquinho acanhado, às vezes até pessoas assim que já com uma trajetória consolidada, mas muitas vezes não com aquela, vamos dizer assim, com aquela tranquilidade de falar sobre aquilo frente às câmeras. E com o passar da conversa, muitas vezes só na conversa antes você já conseguia, sabe, deixar a pessoa um pouco mais tranquila, e quando chegava na gravação tava tudo certo e a pessoa até se superava, ela falava assim, poxa, nem acho que eu falei mais do que eu imaginei. Então, assim, realmente eu acho que uma satisfação pessoal, muitas vezes, não estou falando que em todos os casos, muitos ali tinham experiência, já tem essa pegada mais do digital, mas assim, da pessoa ver que sim, é possível ela falar daquilo que ela sabe e se desafiar, por que não, né? Eu sei. E é por mim isso, né? É um feedback até. O pessoal falou, ei, Michel, você estava nervoso na primeira gravação? Eu falei, não, porque... Não, é que parece que tu gaguejou, né? Mas eu sou gago, né? Eu gaguejo, né? Eu sou assim, né? Então... Mas aí o nervosismo, cara, a gente sai aí da zona, assim, de conforto, né? E aí, tipo assim, estando em frente a um representante de uma associação, uma sala de imprensa e a nível do presente também é um desafio grande, porque são nomes conceituados, né? Então a gente pensa, onde a gente veio parar, né? Então, mas assim, é muito gratificante, né, estar aqui. Eu sei que a gente gostaria de tipo, tentar sempre ser o melhor, mas se você faz ela, então, de coração e com boa vontade, sempre vai dar certo. Mesmo dando uma enroscadinha ali, dá certo. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. Acho que de um modo geral o que a gente pode dizer é que foi uma parceria de sucesso. Pro presente foi uma satisfação gigante poder receber profissionais de engenharia, da arquitetura e poder promover essas duas profissões. São grandes pilares, eu diria assim, de uma sociedade, são profissões que fazem a diferença, e a gente pode mostrar cada episódio um pouquinho mais sobre isso. E também dizer assim que foi uma satisfação muito grande ter um contato com a Poli, com o Michael. Cada episódio a gente estava ali conversando, trocando ideia, tendo um feedback, e dizer assim que é um programa que eu particularmente adorei. Eu meio que criei ele, né? E aí depois a cada episódio eu falava, meu Deus, a Poli me passava, vai vir tal tema, eu socorro, o que eu vou falar sobre isso? Então assim, um desafio também para mim, mas assim, uma satisfação gigante, e muito bom ver que a gente está chegando ao final e é só sorriso, uma parceria realmente concluída com muito sucesso. Então eu só tenho a agradecer, Poli, Michael, por vocês terem sido assim muito parceiros, muito presentes, e também pela inovação que fizeram de criar canais diferentes para a associação, possibilitar que ela seja mais conhecida, que os profissionais que fazem parte dela também. Então, parabéns para vocês, e muito grata pela nossa parceria aí nessa caminhada de quase 8 meses. Exatamente. Eu fiz uma colinha aqui para então agradecer. Eu gostaria de agradecer a cada profissional envolvido, que vocês aprovaram que quando as áreas têm diálogos, o resultado transcende o projeto. E agradeço a todos os nossos parceiros e colaboradores e toda a equipe do jornal. E, acima de tudo, todos os associados que se elevaram e aqui nos elevaram ao padrão da nossa associação, e diariamente. Encerramos este programa com a certeza de que construímos mais do que apenas estruturas, e construímos o futuro.
e que o legado deste trabalho sirva de inspiração para os próximos Musa Desafio. E parabéns para todos pelo empenho e a excelência técnica. E também não poderia de agradecer a Poliana, que foi a minha vice, que foi a chefe, enfim, então, organizadora, que guiou e cobrou, incentivou a cada associado para então apresentar um pouco qual das suas áreas e as suas expectativas, né? Então é simplesmente o meu muito obrigado. Realmente, assim, quando a gente recebeu vocês lá na associação, né, para fazer esse convite pra gente, a gente tava um pouquinho inseguro, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E eu acredito que realmente foi um projeto muito bem realizado, muito bem coordenado. Muito disso graças a toda a estrutura que vocês têm aqui, né, no Presente, aos profissionais gabaritados que estiveram nos acompanhando. Então, a gente tem também que agradecer a vocês essa oportunidade de nos darem essa abertura, de nos proporcionar a fazer um programa desses, né, que talvez em outro momento a gente não teria tido tantas ideias legais. E a gente sabe que nem você comentou agora, que teve que estudar também, né, para poder fazer as entrevistas. Então, eu acredito que foi muito gostoso esse momento. E, então, agradecer a vocês e agradecer ao presidente que falou fechado. E agradecer com certeza aos nossos profissionais, né? Eles que foram, eu acho que o ouro desse programa aqui, que trouxeram conhecimento, que trouxeram sua alegria, trouxeram o que de melhor eles tinham a oferecer. Então, meu muito obrigado a todos. E um brinde. Viva a construção e decoração! Viva! Mas antes de encerrarmos de fato construção e decoração, nós vamos agradecer aos patrocinadores deste programa. Rede Construicia, Base Forma, Malbec Madeira Tratada, Tadeu Materiais de Construção, Bionova Energia Solar, Domus Telecom, Carpenedo e Heinheimer, Alumiglass e também a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon.